Estamos chegando no final da terceira grande viagem missionária de Paulo. Quanta coisa boa a gente viu aqui. Estava conversando com o Osmar no intervalo aqui sobre uma série que estão fazendo sobre Davi no Prime Video, né? E a gente estava falando dos enxertos que estão colocando ali, até porque é uma novelinha, então é necessário às vezes eles tentarem colocar alguma coisa ali para fazer sentido. Ela é uma obra baseada na Bíblia, não é Bíblia. Mas quando nós estamos expondo aqui na nossa série, é Bíblia, pura e simples, né? É Bíblia na veia. E quanta coisa boa a gente viu, quanta coisa boa a gente aprendeu. Lucas foi usado tremendamente por Deus, porque a sua forma de apresentar tanto tempo do cristianismo, e de uma forma que não ficou chata, não ficou pesada, porque Deus usou, e o Espírito Santo usou ali na inspiração para compor o livro de Atos dos Apóstolos, trazendo ação, mas trazendo devoção, trazendo momentos de perseguição, mas trazendo momentos em que a igreja estava sendo sustentada, para deixar claro para nós que a vida cristã não é linear. A vida cristã, ela é cheia de fortes emoções, às vezes boas emoções, às vezes emoções que nos confrontam, nos colocam para baixo, mas faz parte da jornada. No entanto, nós temos absoluta certeza que Deus está conosco em toda e qualquer situação. Mas ao chegar ao fim da terceira grande viagem missionária de Paulo, pelo menos duas certezas nós podemos ter aqui. Pelo menos duas coisas nós podemos afirmar com convicção e prová-las biblicamente. A primeira é que Deus escolheu a humanidade para ser porta-voz da sua maravilhosa mensagem. Nós somos escolhidos por Deus. Dentre toda a criação, Deus escolheu os homens para que a sua mensagem fosse pregada. A segunda coisa que nós aprendemos com convicção, à luz de tudo aquilo que nós já falamos aqui, é que nada é capaz de parar a igreja de Cristo, além do próprio Deus. Nada é capaz de parar a igreja de Cristo, além do próprio Deus. E é por isso eu entendo, quando eu leio 2 Coríntios 5, 18 a 20, que diz assim: ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Em Cristo, o homem é reconciliado com Deus. Mas quem é que hoje entrega essa mensagem? Cada um de nós, a igreja, a humanidade, a saber, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Olha a nossa responsabilidade, mas também olha o nosso privilégio. Deus poderia dar a qualquer um ser criado, mas escolheu dar ao próprio homem, aquele que é o objeto da salvação. Deus então entregou a palavra da reconciliação. E é por isso que nós entendemos também quando Paulo chama assim, portanto, somos o quê? Embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Outro texto muito interessante, quando Pedro escreve a sua primeira epístola, no versículo 12 do capítulo 1, olha o que ele fala. A eles, os profetas, foi revelado que, não para si mesmo, mas para vocês, ministravam as coisas que agora foram anunciadas a vocês, por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu, lhes pregaram o Evangelho. Olha essa parte final. Coisas essas que anjos desejam contemplar. Olha que privilégio. Deus poderia dar aos anjos a responsabilidade e a revelação do Evangelho de Cristo Jesus, mas não, nem aos anjos foi confiado esse privilégio. Esse privilégio foi confiado a mim e a você. Glórias a Deus por isso, glórias a Deus. E quando falo que a igreja não pode ser parada, lembramos do texto, e a primeira vez que o próprio Jesus mencionou a palavra igreja, quando ele queria saber se os seus apóstolos, seus discípulos tinham convicção de quem ele era.
E quando ele ouve, então, a palavra certa, a revelação certa, a convicção certa de que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e ele fala, também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra, essa convicção, essa certeza, essa fé, edificarei a minha igreja. E o quê? As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Em Atos nós aprendemos que a igreja foi perseguida, sim ou não? Os irmãos foram presos, sim ou não? Os irmãos foram injustiçados, sim ou não? Mas em algum momento a igreja foi parada? Não, ei meu irmão, que dirá nessa nossa época, ninguém pode parar a igreja de Jesus. Nós continuaremos sendo a voz da resistência, nós continuaremos a sermos os porta-vozes de Cristo Jesus aqui na terra, dizendo ao mundo, arrependam-se, porque já há um dono nessa terra, e o nome dele é Jesus Cristo. Além disso, o livro de Atos dos Apóstolos mostra claramente o avanço da grande comissão de Jesus. E detalhe, na forma que Jesus determinou. Ele continua sendo o Senhor da história. Ele continua sendo o dono de todas as coisas. Perceba o texto da grande comissão. Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo em Mateus 28, 18. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, leia comigo por gentileza, vão e façam batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Ei, presta atenção nesse texto. Marca aí, faz uma bolinha na tua Bíblia, marca no teu aplicativo. Ei, eu tenho ordenado a vocês. Vida cristã não tem meio termo, ou você segue ou você não segue. Você não pode ser meio cristão. Ou você recebe a mensagem por completa, ou você não recebeu absolutamente. Mas uma certeza Jesus nos dá, e eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Ontem Jesus estava com você, hoje Ele está com você, amanhã Ele está com você, no dia de bênção Ele está com você, na alegria Ele está com você, no dia da tristeza Ele está com você. Tenha certeza, em toda e qualquer situação, Jesus continua cuidando de você. E da forma como Ele falou, afinal Ele morre, ressuscita, passa 40 dias com seus discípulos, vivendo aquele momento de últimos ensinos. Em Atos, como nós falamos aqui no capítulo 1, versículo 8, ele dá a forma como ele queria que essa grande comissão fosse efetivada. E ele fala, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda Judeia, até em Samaria e chegar aos confins. E quando eu leio Atos dos Apóstolos, eu vejo isso sendo descortinado para nós. Eu vejo isso sendo revelado. É Deus dizendo, eu continuo no controle da história. Vocês podem ter visto isso de maneira relativista, mas eu digo, a verdade que é Cristo, ela é absoluta. Atos capítulo de número 1 a 8, Jerusalém está sendo invadida pelo Evangelho de Cristo Jesus. Atos 8 a 12, nós temos Judeia, mas não apenas Judeia, chegando a Samaria ali pelo evangelista Filipe. E a partir de 13, quando começam as grandes missões ao redor do mundo, nós temos os confins da terra sendo invadidos pelo poder que há na pregação do Evangelho. Ninguém pode parar a igreja de Jesus. Ninguém pode parar a igreja de Jesus. O avanço do Evangelho revolucionou a história e demonstrou, e é isso que é importante, de maneira prática. Ei, meu irmão, cristianismo se vive na prática. Cristianismo se vive na prática. E aí nós percebemos à luz do texto bíblico quais são as marcas de um verdadeiro cristão como discípulo e testemunha de Cristo. E agora que começa a nossa mensagem. Quais são essas marcas? A partir do final do capítulo 20 de Atos e a partir do início do capítulo 21 de Atos dos Apóstolos, que todo cristão precisa ter, demonstrando que ele é servo de Deus, que ele é uma testemunha de Cristo Jesus, onde quer que ele esteja. Primeira coisa, à luz de Atos dos Apóstolos, é que um cristão cuida de si e também
dos outros. Será que você pode repetir isso comigo? 1, 2, 3. Um cristão cuida de si e dos outros. Olha o texto de Atos, quando Paulo chama os presbíteros de Éfeso, ali no final do capítulo 20. Cuidem de vocês mesmos e de todo rebanho, no qual o Espírito Santo os colocou como bispos. Marca isso aí, meu irmão, em nome de Jesus. Olha o texto, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho. E eu, como pastor, olho para esse texto, e aí Deus falou profundamente ao meu coração. Porque Deus não falou, cuida das ovelhas que você gosta, cuida das ovelhas mais cheirosas. Não, não, não. Cuida de todo o rebanho. O irmão que eu não gosto também, sim ou não? Como nós falamos aí ontem, o irmão da geração milênio, não é? Geração Z, a geração alfa, a geração beta também? Sim. E aí você, alguém da geração Z, alfa, beta, os irmãos baby boomers também estão incluídos aí. Os irmãos da geração X, geração X também estão incluídos ali. Ou seja, é todo o rebanho de Cristo. Não dá para viver o evangelho de Cristo na individualidade. Não, não dá. Portanto, vigiem. Lembrando que durante 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas cada um de vocês. Há um texto, ou um verso, ou um ditado crente, que é muito comum e as pessoas usam num contexto muito errado. Geralmente é assim, você vai falar com alguém, tentar ajudar a pessoa, e a pessoa não te ouve. Aí o crente se reveste de autoridade da carne e fala para a pessoa, é assim mesmo, a salvação é o quê? Individual. Você fala assim, então tá bom, na minha terra tem uma expressão assim, vai te lascar então, né? Vai para lá então, o problema é teu agora. Querido, a salvação, ela é individual, mas não significa que seja individualista, não. Jesus não te salvou para te ensimesmar. A vida cristã não é um projeto solitário, mas é um projeto comunitário. Ninguém é igreja sozinho. Nós somos parte da igreja de Cristo. Jesus não morreu apenas por mim. Jesus morreu por toda a igreja, no qual eu também me incluo, mas eu não posso estar fora da igreja. Não pode haver paz com Deus sem ter paz com a igreja. Aqueles irmãos que falam, não, eu estou bem, pastor, a gente visita, né, irmão, mas está congregando em alguma igreja, está fazendo parte de alguma comunidade, não, estou bem, só eu e Deus e está tudo certo. Você não está bem, só você e Deus, porque não existe vida com Deus sem vida de igreja, sem vida de comunidade, sem ajudar uns aos outros, porque o crente, ele cuida de si e cuida também dos outros. E os cuidados são das mais diversas formas. Talvez hoje você cuidou de alguém ao recebê-lo com um sorriso e um aperto de mão. Talvez hoje você tenha cuidado de alguém quando você falou para essa pessoa que estava com saudade dela. Talvez você hoje cuidou de alguém quando você mandou uma mensagem para alguém essa semana dizendo, você está fazendo falta na igreja. Talvez você cuidou de alguém quando disse para essa pessoa dizendo, Deus pediu, Deus ordenou, Deus falou no meu coração que eu orasse por você e com você. Isso é igreja, é olhar a necessidade do outro, é deixar de nos ensimesmarmos, olharmos para o nosso próprio umbigo e dizer, como eu posso servir os meus irmãos? De que maneira eu posso abençoar uma vida essa semana? Ei, que seja o teu desafio nessa semana. Nós estamos começando essa semana, a última semana do mês de março. Eu quero propor um desafio para você. De que maneira você pode abençoar alguém nessa semana? Deixa Deus te usar. Deixa Deus ser criativo com você. Mas não fica recluso nos seus próprios problemas e dizendo assim, ninguém me ajuda. Ei, ajuda alguém. Deus está te chamando para ajudar e cuidar de alguém. Que o Senhor te use essa semana em nome de Jesus. E o interessante é que Paulo, quando chama os presbíteros ali de Éfeso, ele usa 2 verbos, e usa no imperativo. No capítulo 28, ou melhor, no versículo 28 do capítulo 20, ele fala o quê? Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho. E no versículo 31, ele usa outro verbo, imperativamente, dizendo, vigiem. Ou seja, crente, toma cuidado, mas crente, seja vigilante. Ou seja, e a gente parte de um pressuposto de entender o porquê disso.
Meu irmão, nós estamos agora, começou o período de entrega da declaração de imposto de renda. E ninguém gosta de pagar imposto, certo? Você gosta aí, irmão? Então, se tem um problema, paga o meu também, né? Se você gosta tanto, ninguém gosta. Nós fazemos a nossa declaração de imposto de renda em um ano referente a todo o ano anterior. Essa declaração de ajuste que nós chamamos. Porque toda vez que você recebe algum recurso financeiro, você está recaindo sobre você a lei do imposto de renda, porque você deve pagar imposto de tudo que você recebe. Ou seja, você passou o ano anterior todo recebendo recursos financeiros. Você deveria, na verdade, pagar cada vez que você recebe. Mas nem sempre isso é possível, portanto você faz a declaração. E nós chamamos então o imposto de renda de um ato complexo, um fato gerador complexo, que dentro dele tem vários outros fatos, vários outros atos. Assim é a nossa salvação. Quem aqui é um salvo em Cristo Jesus? Levanta sua mão em nome de Jesus. Você tem certeza disso, crente? Levanta a mão em nome de Jesus, irmão. Nem isso você quer fazer, irmão. Em nome de Jesus, você é um salvo em Cristo Jesus. Agora, a salvação que começou na tua vida, ela já acabou? Não, porque a salvação é um ato complexo que envolve eleição na eternidade. Ele é o eleito, é Cristo Jesus o eleito, e todos aqueles que se renderem a Cristo numa fé salvífica já estão salvos. E nós temos então a conversão, quando a fé salvífica alcança o nosso coração, e a partir dessa fé da graça proveniente vem a regeneração do homem, por completo, Deus regenerando a humanidade, para partir um momento que vai durar toda uma vida, que é o processo de santificação, é o Espírito Santo. E detalhe, não é você que vai lutar pela tua salvação, a tua salvação começa em Cristo, ela é operada em Cristo e termina em Cristo, e no processo de santificação também não é você. É o Espírito Santo que vai te capacitando, que vai trabalhando na tua mente, que vai trabalhando no teu coração, dizendo: olha, não é mais para fazer isso, abandona esse linguajar, abandona esses atos, abandona esses ídolos, abandona esse costume, abandona tudo isso que não agrada ao Senhor. E cada dia nós somos mais parecidos com Jesus, mas ainda não acabou. Porque nós nunca atingiremos aqui na terra aquilo que Paulo chama de a estatura de varão perfeito, a perfeição. Santos aqui na terra nós somos chamados carinhosamente, mas santo puro só tem um, que é Jesus Cristo, o nome dele. Nós estamos no processo de santificação. A nossa santidade só é santa se estiver atrelada no Deus que é santo. Fora de Deus nós não somos santos. Mas um dia, quando estivermos para sempre ao lado com o Senhor na eternidade, haverá um processo em nós de glorificação. E aí sim, o processo será consumado em nossa vida e em nossa história. E é por isso que Paulo chama a atenção dos irmãos, que esse é um processo que vai durar toda a nossa vida aqui. Eu preciso ter cuidado, eu preciso vigiar, eu preciso ajudar, eu não posso me acomodar, eu não posso me ensimesmar. Eu tenho que continuar ouvindo a doce voz do Espírito, atento ao Senhor, não deixar que meu coração seja endurecido pela, talvez, a forma banal com que nós lidamos com o Evangelho. O Evangelho é algo tão precioso. Na quarta-feira, cadê o Francisco? Está aí? O Francisco está aí, hoje não está? Quarta-feira o Francisco trouxe uma mensagem tão legal aqui no nosso culto de oração, falando da preciosidade do Evangelho para nós. Só que muitas vezes a gente já esquecendo, no dia a dia, a gente vai esquecendo que na nossa mão tem um tesouro, que você venderia tudo, como aquele homem que achou um campo que tinha um tesouro escondido, e sabendo disso ele pegou, vendeu tudo o que tinha, porque ele sabia que nada do que ele tinha, nem a sua própria vida, se comparava àquele tesouro que ele acabou de achar. Esse é o reino de Deus, esse é o Evangelho de Jesus. Só que a gente vai esquecendo dessa preciosidade que é o Evangelho para nós. E Paulo fala: ei, cuidem-se, vigiem, estejam atentos. E ele diz o porquê. 29 de Atos 20. Eu sei que depois da minha partida aparecerão no meio de vocês lobos vorazes, que o quê? Não pouparão o rebanho. Que até mesmo entre vocês, só faltou falar miseráveis pecadores, se levantaram homens falando coisas pervertidas,
E aqui não leve para o cunho de imoralidade sexual, não. Perversão é tudo aquilo que foge da verdade. Então, se o evangelho não é evangelho, ele é uma mensagem pervertida para arrastar os discípulos atrás de si. A pergunta que eu quero fazer para você: isso continua acontecendo, sim ou não? Oh, meu irmão, como isso entristece o nosso coração, porque Paulo alertou os irmãos lá no primeiro século, e nós estamos no século 21 e vendo isso acontecer a rodo, e o pior, as pessoas permitindo que isso aconteça. Duas coisas Paulo está dizendo para nós aqui, meu irmão. A primeira é que a igreja de Cristo deve ser servida e não explorada. Que ele fala, haverá uns que chegarão como lobos aqui para fazer o quê? Não pouparão o rebanho, ou seja, explorarão a igreja de Cristo. Tem gente explorando a igreja, sim ou não? Infelizmente. Outra coisa que Paulo deixa de ensino para nós é: nada deve ser mais precioso para a igreja do que a fidelidade à palavra de Deus. Virão lobos que não pouparão a igreja, e até no meio de vocês haverá aqueles que perverterão a mensagem. O que Paulo está dizendo? Mantenham-se fiéis, mantenham-se fiéis à palavra, porque a fidelidade à palavra espanta os lobos. A fidelidade à palavra, o apego da igreja à palavra faz com que lobos não se multipliquem no meio da igreja. Porque se há púlpitos hoje sendo ocupados por lobos e com verdadeiras multidões os acompanhando, é porque essas pessoas estão se permitindo ser exploradas por falta de conhecimento verdadeiro de quem é Deus, por falta de conhecimento verdadeiro do que é o Evangelho. Oh, irmão, como nós nos entristecemos. Esses dias nós, quando eu falo nós, os protestantes, os evangélicos, fomos palco de matéria do Fantástico, onde eles ensinavam como ser um pseudo-profeta, desses que revelam tudo da vida dos outros por aí. Um ator se finge ser um profeta e começa então a pesquisa na internet dos dados pessoais na hora. A pessoa chega, se apresenta, eles pegam a primeira imagem, lançam na internet, e agora pela tua imagem você consegue acessar teus dados, saber quem você é. Nós estamos nas redes sociais, nós estamos nos cadastros aí públicos de internet. Meu irmão, quem aí já recebeu inúmeras ligações e você nunca deu o teu telefone para certas pessoas em certos lugares? Como você acha que os teus dados são entregues para essas pessoas? E então, aquele ator começava a falar, eu vejo um nome aqui, dava um nome, eu vejo uma data, eu vejo um acontecimento. As pessoas começaram a chorar na frente daquele pseudo-profeta. E no final, para a surpresa das pessoas, aí diziam, olha, isso não passou de uma como é que fala, no laboratório, não, no estudo, do experimento. Mas como? Aí mostrava de trás as pessoas que estavam pesquisando e colocando tudo no ponto eletrônico daquele profeta. Oh, meus irmãos, como isso envergonha a gente, que está cheio de gente aí dizendo ser igreja e vivendo essas pataquadas que não são o evangelho. Se você for a um lugar em que a Bíblia não é aberta e pregada expositivamente, fuja, corra desse lugar. Porque nós precisamos da fidelidade à palavra de Deus, e é a fidelidade à palavra de Deus que vai espantar esses lobos malditos que querem explorar a igreja de Cristo. E a igreja de Cristo não deve ser explorada, ela deve ser servida, porque nós somos chamados para servir uns aos outros para a glória do Senhor Jesus Cristo. É lógico, nós somos chamados para cuidar. Só que quando Paulo usa o primeiro imperativo para os presbíteros ali de Éfeso, qual é o primeiro imperativo que ele dá? Cuidem de quem? Cuidem de? Antes do rebanho. Cuidem de si mesmos. Em homenagem a Nicole, eu quero lembrar aqui da teologia do comissário de bordo. Você lembra, né, da teologia do comissário de bordo? Está lá, aquele pessoal elegante, sempre muito bem arrumado, sempre muito bem, né, ali na frente dos seus passageiros, e falam, em caso de despressurização da aeronave, máscaras cairão na sua frente. Pegue uma, coloque sobre a sua cabeça. Aí, depois, você
ajuda quem está do teu lado. Que não adianta nada, despressurizou, você vai começar a ajudar outra pessoa e desmaia, né? Que aí morre você e morre a pessoa e você não resolveu o problema. E da mesma maneira é o evangelho. E da mesma maneira é o cristianismo. O cuidado começa em nós para chegar aos outros. O cuidado começa em nós para abençoar outras pessoas. Interessante que Paulo, quando escreve para aquele que foi o bispo lá de Éfeso, depois de já ter falado com presbíteros de Éfeso, ele escreve para Timóteo. E olha o que ele fala para Timóteo, capítulo 4, versículo 13. Diz assim: até a minha chegada, Timóteo, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação e ao ensino. Não seja negligente para com um dom que você recebeu, o qual lhe foi dado mediante profecia, com a imposição das mãos dos presbíteros. Versículo 15, medite essas coisas e dedique-se a elas, para que o seu progresso seja visto por todos. Ei, irmão, marca isso aí em nome de Jesus. Para que o seu progresso seja visto por todos. Cuide de você mesmo e da doutrina, continue nesses deveres, porque fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo como aos que o ouvem. Olha que coisa maravilhosa, que ensino precioso. Sabe por quê? Como cristãos, nós temos responsabilidades para com os outros. Nós devemos cuidar daqueles que são nossos irmãos na fé, irmãos em Cristo. Cuidar uns dos outros, olhar uns para os outros, dar mais do que a gente espera receber. Mas além disso, nós também temos responsabilidades para com todos aqueles que estão presenciando o nosso testemunho. Na sua casa, você também tem responsabilidade. No seu trabalho, você também tem responsabilidade. No seu estudo, você também tem responsabilidade. Na sua vida social, lá no mercado, você também tem responsabilidade, porque ali também está uma testemunha de Jesus Cristo. E as pessoas precisam olhar para você e enxergarem as marcas de Jesus em você. Sentirem o exalar do bom perfume de Cristo, como afirma a palavra do Senhor. Olharem para você e serem capazes de identificar o fruto do Espírito. Olharem para o seu comportamento e dizerem assim: eu sei que ele não era assim. Eu sei que ela não era assim. Algo mudou nele. Algo mudou nela e para melhor, porque assim, quando Jesus encontra a nossa vida, Ele nos muda para melhor, mais parecidos com Ele, e nós também abençoamos as pessoas que nos cercam, nós passamos a ser bênção também. Afinal, faz tempo que eu não falo essa frase aqui. Afinal, bênção que é bênção, só é bênção quando abençoa um outro alguém. Você não foi chamado para ser um acumulador de bênção, meu irmão. Você foi chamado para abençoar. Agora tem uma coisa. Há uma dicotomia importante que a gente precisa tratar aqui. Há uma diferença entre cruz e carga. Eu vou repetir. Há uma diferença entre cruz e carga. Quando Jesus fala a respeito de cruz, Ele fala o seguinte, Mateus 16, 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Vamos ler junto esse texto, 1, 2, 3. Então Jesus disse aos seus... Quando o texto bíblico fala sobre carga, ele fala o seguinte, Gálatas 6:2, levem as cargas uns dos outros, e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Você é inteligente, você já sabe onde eu quero chegar. E eu quero te dizer, cruz possui relação com a luta contra a natureza humana pecaminosa. Nisso eu não posso fazer nada por você. O Espírito Santo trabalha no teu coração e você vai ter que tomar decisões. Você vai ter que dar lugar para o Espírito Santo. Você vai ter que dizer, não, eu tenho que mudar esse comportamento. Não, eu tenho que ter uma atitude diferente. É você. Nisso, não culpe a igreja. Nisso, não culpe o seu pastor. Nisso, não culpe o seu irmão. Porque o que Jesus falou não foi, ajuda a carregar a cruz do teu irmão.
Ajuda, pega a cruz do teu irmão e carrega. Não, ele diz, cada um carregue a sua cruz e siga-me. E cruz é morte, é dizer assim, eu estou negando a mim mesmo. Aquele velho homem morre, porque eu carrego a minha cruz e eu me rendo ao senhorio de Jesus Cristo na minha vida. E isso, meu irmão, vai valer e vai custar tudo o que você tem e tudo o que você é. Porque tudo passa agora a ser para a glória de Deus. Mas haverá cargas também. Nós estamos num mundo afetado pelo pecado. Romanos, capítulo de número 8, capítulo de número 1 também, Paulo vai falar o seguinte, que a natureza, ela está gemendo na expectativa da revelação dos filhos de Deus. O nosso pecado afetou de maneira brutal toda a criação. O nosso pecado afetou não apenas nós, mas afetou a criação. E é por isso que nós vemos catástrofes naturais acontecendo. E é por isso que nós vemos tanta coisa ruim acontecendo aí. O homem é mau. Não é o homem, ele não parte a partir do meio para ser mau, como as filmografias de hoje em dia estão mostrando. Eu não sei se você percebeu, mas Hollywood está investindo pesadamente na desconstrução do vilão. E as coisas são muito sutis, meu irmão. Porque não, ele tinha um motivo para ser assim. Ele tinha um porquê ele era assim. Ele não era mau. Foi o homem, ou melhor, foi o meio que tornou esse homem mau. Só que isso não é o que a minha e a sua Bíblia afirma e ensina para nós. O que a minha e a sua Bíblia afirma para nós é que todos pecaram e destituídos, portanto, estão da glória de Deus. O homem tem uma natureza má, pecaminosa, e ele só pode ter lampejo de bondade por conta dos atributos de Deus, que são agora compartilhados com ele por meio da operação da reconciliação por meio de Jesus Cristo na vida desse mesmo homem. Portanto, o homem não é bom, o homem é mau. E por que ele tem atos de bondade? Porque Deus está se permitindo refletir na vida deste homem, porque Deus é bom. Esse homem reflete a bondade de Deus na criação. O homem, ele não é justo, o homem é injusto. O homem, na verdade, reflete a justiça plena que é Deus, reflete na criação o reflexo daquilo que é Deus. Agora, meu irmão, se o homem não é bom, se o homem não é justo, se não há alegria verdadeira aqui, imagina quando chegarmos no céu. Oh, meu irmão, isso deve empolgar as nossas vidas, isso deve animar o nosso coração. Quem aí já não ficou alegre por um ato de justiça praticado por alguém? Aí, alguém já ficou alegre com isso? Você viu um ato de justiça sendo praticado e se alegrou? Você já viu um ato de bondade ser praticado e se alegrou? Imagina você estar diante daquele que é a plena bondade, que é a plena justiça, que não há comparação, como nós teremos uma alegria eterna e verdadeira. Queridos, discípulos de Jesus devem perseverar na sã doutrina, no amor a Deus e no cuidado de si mesmos e do próximo. Ao que cabe a cada um de nós hoje, assumamos a nossa responsabilidade. Assuma a sua responsabilidade como servo de Jesus. Assuma a sua responsabilidade de dizer, eu preciso cuidar de mim mesmo. De que forma? Eu preciso ter a minha vida com Deus, eu preciso ter a minha vida devocional, eu preciso cuidar da minha espiritualidade. Porque assim eu vou abençoar e cuidar também de outras pessoas. E o cuidado que se fala não é apenas um cuidado material, e é bom, mas sobretudo um cuidado espiritual. Irmãos, nós temos que viver mais com pensamento na eternidade do que nas coisas terrenas. Nós estamos muito apegados ao que é terreno, e Jesus está nos falando, viva a transcendência, saia desse momento aqui, porque há mais, há algo que não se compara, algo que não pode ser comprado, algo que não pode ser vivido, algo que nós só estaremos presentes diante de Deus, e aí sim será revelado para cada um de nós. Não se corrompa, não permita que a verdade não seja pregada para você, e viva o Evangelho na prática. Nós somos a geração das redes sociais, e como é triste ver quantas vezes nós vemos pessoas tão boas teólogas,
nas redes sociais. Pessoas tão caridosas nas redes sociais. Pessoas tão piedosas nas redes sociais. Só que na vida real, na segunda, sexta, na casa, no trabalho, são pessoas que não mostram essas marcas da verdadeira regeneração. Que Deus nos ajude, meus irmãos. Que Deus nos ajude a termos responsabilidade para com Ele, responsabilidade para com a igreja. E, sobretudo, assumamos o nosso papel de cuidar de nós mesmos e cuidar uns dos outros. Eu vou parar por aqui. Eu não quero iniciar o próximo tópico, domingo que vem. Já vai criando a expectativa, o próximo capítulo. Esse foi só o primeiro, tem mais 2. Domingo que vem a gente vai tratar disso. Eu queria que a gente aproveitasse esse momento agora e a gente fizesse uma oração em dupla. Eu queria que você deixasse Deus te usar agora. Procure uma pessoa aí e diga assim: eu quero orar por você. Eu quero orar com você. Por favor, levante-se. Você está autorizado a se movimentar agora, ou então se quiser falar com a pessoa do teu lado, não tem problema. Mas se você quiser sair do teu lugar, procurar uma outra pessoa. E daqui a pouco nós voltamos para louvarmos a Jesus aqui. Mas tente acalmar o coração. Procure uma pessoa. Eu não quero ninguém sem parceiro aí, ó. Tá vendo alguém sem parceiro? Junta aí, por favor, procura aí. Não quero ninguém sozinho nesse momento. No máximo pode ter um trio aí, sem problema. Junta aí. Deixa Deus te usar. Teu irmão ali no fundo da igreja está sozinho, ó. Teu irmão no fundo da igreja está sozinho. Alguém chega ali, por favor. Ou então junta em 3 aí, isso, amém. Deixa Deus te usar agora, meu irmão. Em nome de Jesus, deixa Deus te usar.
você que concluiu o seu momento de oração, volte para o seu lugar, por favor. Volte para o seu lugar. Aleluia. Deus é bom. E como é bom viver a igreja, meu irmão. Como é bom viver a igreja. Aleluia. Você pode ficar de pé, por favor. Quero lembrar você, querido, que a gente é crente. Muitas vezes a gente precisa ser lembrado disso. A gente é crente. E crente não resolve as coisas na força do braço. Temos armas espirituais. Nós entregamos na mão daquele que já é detentor de toda a glória, todo o poder, toda a autoridade. E é Ele quem garante a nossa vitória. Ô irmão, em nome de Jesus, entregue mais, se apegue menos. Às vezes a melhor maneira de você cuidar de você é entregando as suas preocupações para Jesus. Você é crente, há uma fé aí no teu coração. Nós cremos em milagres, nós cremos em portas abertas, nós cremos que Deus pode reconstruir, nós cremos em reconciliação, nós cremos que Deus dá sabedoria, nós cremos que Ele traz impedimento para nos dar livramentos, nós cremos em tudo isso. Aleluia! Vamos cantar Jesus agora. Vamos declarar que Ele é vitorioso sobre as nossas vidas. Que nós não lutamos com armas materiais, mas com armas espirituais. Em nome de Jesus, abre a sua boca, meu irmão. Não se permita sair da mesma maneira do que você chegou aqui. Não se permita. Deus está renovando você nessa manhã. Deus está renovando o ardor, o cuidado sobre você, sobre a tua casa e sobre a tua família. Vamos cantar. Vamos louvar a Jesus. Teu nome vai me
Obrigado pela tua palavra que foi pregada